Assim como em outras partes de Gênesis, o capítulo 26 tem uma dinâmica que é muito instrutiva, é muito didática. E essa dinâmica é a seguinte: o capítulo mostra o enunciado da promessa, e nós lemos isso agora aqui. Os irmãos que leram atentamente comigo os versículos 1 a 6, perceberam isso, que ao enunciado da promessa, isso aparece aqui. Logo em seguida, e isso em Gênesis é muito comum, logo em seguida vem ameaças contra a promessa. E nós veremos isso estudando o capítulo 26. O capítulo 26, agora, tudo está bonitinho. Isaac recebendo as promessas, e ele ali obedecendo, e Deus dizendo palavras maravilhosas para ele: olha, você e a sua descendência vão herdar todas essas terras, vocês terão uma grande descendência, as famílias da terra serão abençoadas por você. Isso é lindo, é a parte bonita do capítulo, mas na sequência, nós percebemos que as promessas são ameaçadas, e o homem que recebe as promessas padece, sofre oposição, sofre ataques, sofre perdas. E depois então, dele passar por todas essas crises, o enunciado da promessa, seguido das ameaças contra a promessa, logo em seguida, vem a solução de Deus. E esse homem entra então num período de tranquilidade, de desfrute das bênçãos de Deus. Nós aprendemos isso em Gênesis. E isso é importante para nós. Por quê? Porque nós, os crentes, muitas vezes tendemos a pensar, até por causa do estímulo que é dado pelas falsas teologias propagadas por aí, que ser alvo da promessa de Deus significa apenas viver uma vida serena. Ser alvo das promessas de Deus é viver sempre alegre, tranquilo, sossegado, sem nenhum abalo, sem nenhuma dificuldade, sem nenhuma ameaça. Mas quando nós olhamos a dinâmica do livro de Gênesis, o modo como as histórias se desenrolam, nós descobrimos que os homens favoritos de Deus, os eleitos de Deus para dar sequência à sua história, os homens que Deus escolheu para fazer com que a salvação chegasse à humanidade, os homens que recebem de Deus bênçãos especiais, são homens que também, mesmo depois de ouvirem as promessas, mesmo depois de receberem essas promessas, de herdarem essas promessas, esses homens passam por lutas terríveis, por ameaças perigosíssimas, por perdas grandiosas. Nós percebemos isso. Por que isso acontece? Nós não sabemos. O que nós sabemos a partir daqui, olhando o texto bíblico, é que ter as promessas de Deus não é uma vacina contra o Covid das dificuldades. Não é. Ter as promessas de Deus, ser o detentor das mais grandiosas, preciosas e maravilhosas promessas de Deus, não é, nunca foi, nunca será uma vacina contra as adversidades, as perdas, as dores, os abalos, os temores, os ataques e as ameaças que cercam as pessoas por aí em geral. Nunca foi. Não é aqui e nunca será. O que nós sabemos é que depois dessas ameaças vem um período de serenidade em que Deus interfere e restaura a paz. Sabemos disso. Essa é a dinâmica. Promessa, ameaça e restauração. Sabemos disso. Sabemos que é assim que funciona em Gênesis. Nós temos as promessas? Temos as promessas. Nós temos promessas maravilhosas de Deus. Isso não nos previne, isso não impede que soframos terríveis ameaças. E depois das ameaças, dos abalos, das dores, das perdas, nós vemos, existe a restauração. Essa é a dinâmica do livro de Gênesis.